Meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo ao OnePro. Resolvi gravar esse vídeo aqui porque ao invés de você ter que ler uma documentação gigantesca de como funcionam as coisas aqui no OnePro, eu vou gravar esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível e vou te mostrar todas as funcionalidades do módulo de análise do OnePro, ok? Então a gente vai começar aqui diretamente no Asset Allocation, né? Aqui você tem uma ferramenta profissional de Asset Allocation. E a ideia não é que você construa o portfólio com o melhor retorno, a carteira perfeita, mas que você consiga, utilizando as ferramentas de Asset Allocation, ter uma convicção daquilo que você está construindo e daquilo que você está comprando. Como é que esse portfólio vai se comportar no longo prazo? Você vai conseguir aceitar a volatilidade que ele possui? Quando ele passa por algum tipo de estresse, você vai conseguir conceber os drawdowns, vai conseguir entender se o retorno que ele vai te trazer vai alcançar os seus objetivos. Então, é uma série de questões que uma ferramenta de Asset Allocation pode trazer, e é isso aqui que essa sessão aqui de Asset Allocation faz, tá? Está dividido aqui no OnePro em 5 partes essa ferramenta. Exploração, otimização, comportamento, multiperíodo e análise prospectiva. E vamos começar na exploração, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que essa questão aqui eu fiz de forma didática, ou seja, eu não quero que vocês percam a visão da classe de ativo, tá? De forma ampla, diversificada. Essas classes que estão aqui são as classes de ativo mais importantes e são a base da sua carteira. Então, essa sessão é explicitamente para mostrar essas classes, para você começar a montar sua carteira por aqui, tá? A gente tem nas classes de ativos a base, né, as 5 principais classes são ações, renda fixa, imóveis, commodities e os alternativos. Tá? Como ações, a gente tem as participações diversificadas nos mercados, né? Então, mercado global, brasileiro, Estados Unidos, países desenvolvidos, emergentes, global menos Estados Unidos, desenvolvido menos Estados Unidos, né? São essas as 6 principais regiões. E representando aí o mercado de forma total, então, o mercado brasileiro acionário total, o mercado americano total, né? Todas as ações do mercado americano, todas as ações globais. Então a gente tem essas divisões e os fatores, né? A gente tem aqui valor, tamanho, baixa volatilidade, qualidade, momento e o dividendos, que não é bem um fator, mas ele agrupa ali, né, qualidade com valor, então ele também está aqui dentro porque ele é relevante, tá? E o que foi feito aqui é um filtro negativo. O que eu quero dizer? A gente tem os filtros por região e por classe de ativo. Então vamos supor que você queira montar uma carteira aqui só de Brasil e ativos globais, tá? Então eu vou tirar Estados Unidos, global, desenvolvido, em desenvolvimento aqui, emergentes, e a gente tem esses ativos aqui. E vamos supor também que você, eu não quero imóveis, eu não quero alternativos, tá? Só quero esses aqui. E a gente vai processar o dado. O que essa análise vai fazer? Ela vai pegar todos esses ativos, tá? E vai montar portfólios que tenham as melhores composições, tanto do ponto de vista de retorno, risco-retorno, que é o Sharpe, quanto do ponto de vista de facilidade de manutenção, ou seja, portfólios que caem menos, que têm menos drawdown, que se recuperam mais rápido, tá? Então nós estamos falando de uma otimização por Sharpe e por Ulcer. Então a ideia aqui, que a gente tem, claro, todas as análises aqui que você vai fazer, e várias questões aí mais profundas, muito mais profundas do que é o ETF1 aí que a gente tem de forma aberta, tá? Mas a grande questão aqui, então, é você pegar o seu portfólio, se já existe, ou buscar classes que você não conhece e colocar ali juntos e entender como elas funcionam. Tá? O que esse sistema faz é juntar essas várias classes de ativos e colocá-las juntas da melhor forma possível. Se uma classe não fizer sentido, não vai estar aqui, como você pode ver, ó, por exemplo, o do Ulcer aqui tem 3 classes só que fazem sentido dessas todas. E tem uma questão importante aqui, que, por exemplo, nós estamos vendo que pós-BR, que é o CDI, quando você passa no card aqui, você vê qual é o índice dele, no caso aqui CDI, tem o índice e a descrição, você vai conseguir ver tudo isso, mas ele tem muito, né, de CDI. Vamos supor que, eu não quero tanto de CDI. Você pode desenvolver uma regra aqui, por exemplo, vou pegar o pós-BR aqui, que é o CDI, e vou botar que ele tenha no máximo 30% dessa composição, tá? E vou aplicar essa regra. Quando eu boto no processar aqui, ele vai recalcular o portfólio levando essa restrição em consideração. E aí a gente já diminuiu, né, para 30% aqui e para 30% aqui também. Então o portfólio mudou. Então é para você brincar, explorar mesmo, né? Essa que é a ideia. Esses portfólios, essas classes de ativos aí para encontrar um que faça mais sentido ou colocar à prova o seu.
talvez, pô, eu estou gostando do meu portfólio, mas ele tem uma volatilidade muito alta. Joga algumas coisas que podem diminuir essa volatilidade aí, alguns ativos, e vê como elas vão se comportar juntos. Às vezes faz sentido você até adicionar mais um ou retirar outro aí, são boas questões aí para você avaliar, tá? Muito bem, fez a exploração, explorou, encontrou uma composição que faz sentido, a gente vai para otimização. Tá? A otimização vai pegar esse portfólio e vai otimizar. Então você vai colocar ele aqui eu já tenho alguns portfólios salvos, eu vou carregá-los aqui e vou avaliar esse portfólio com outras métricas, né? A gente tem aqui a fronteira eficiente, a gente tem aqui, você pode ver que esse portfólio do jeito que ele está aqui, ele não está totalmente eficiente, ele não está nem na fronteira, né? Então dá para otimizar ele. E você tem outras análises aqui também para você ver, tem a distribuição dos retornos aqui, distribuição normal, né, extremamente importante para a gente entender como é que essa distribuição do retorno é feita ao longo do tempo, né. Tem também aqui o diagrama de probabilidades de retorno, né, os piores casos, os melhores casos, para você entender também como é que funciona. Tudo no investimento é uma probabilidade, nada é certeza, né, o futuro é incerto, para investimentos também, né, ó. Parece até um milagre, né? Mas o mercado financeiro tenta dizer que não e tenta inventar moda, mas a verdade é que tudo é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem um bom palpite no futuro, ao máximo. Então, tudo é probabilidade, a gente tem que avaliar, tá? Agora, aqui você pode otimizar não só por Sharpe, risco-retorno, mas também por volatilidade. Pô, quero com esses ativos com uma volatilidade menor, qual que é o portfólio, né? Você pode por paridade de risco e você pode por Ulcer. Vou fazer por Sharpe aqui, só para você ver. E aí ele vai trazer com esses ativos, qual que é o melhor? Tá vendo que ele está aqui na ponta, ou seja, ele está na fronteira eficiente. Esse é o melhor portfólio risco-retorno com esses ativos. E que é só de Small Cap Value dos Estados Unidos, 56%, e de ouro, 43%. Então, caramba, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 ativos aqui, mas na verdade o melhor portfólio do ponto de vista de risco-retorno é só ouro e Small Cap Value. Será que eu vou usar? Não vou? Aí depende de várias questões, mas você tem essa seção aqui para dizer isso. A próxima é o comportamento. Bom, então eu tenho um portfólio, escolhi, otimizei, achei legal, mas como ele se comporta, né? Em várias questões, e a gente tem aqui alguns diagramas de visualização para você ver como é que esse portfólio se comporta, as piores quedas do mês, mas a rentabilidade dele anual, né? E várias outras informações aqui. Mas como ele se comporta em relação aos ativos internos do portfólio, a gente sempre compara um ativo do portfólio com o portfólio todo, a gente sempre fica naquela, né? Se um ativo rendeu muito, eu devia ter comprado 100% desse ativo. Então aqui você consegue ver se realmente o portfólio vai se deslocar de algum ativo e entender que isso pode acontecer, né? Então durante o processo de se você segurar esse portfólio, isso pode acontecer, é natural, já aconteceu, né? Então pode acontecer de novo. Mais uma série de análises aqui para você verificar. Em relação aos índices econômicos, inflação brasileira, inflação americana, CDI, dólar, né? Como é que ele se comportou? Em relação a crises também, né? A gente tem o estouro da bolha, né? Do .com, a gente tem o subprime, tem a crise europeia, recessão do que ocorreu no Brasil, Covid, inflação global. Então você consegue ver como é que esse portfólio se comportou também em relação às crises, né? Porque a gente vai, uma coisa que é certa, em algum momento nós vamos ter crise, né? E aí como é que ele vai se comportar? Então é outra análise que você faz, janelas móveis aqui também, para você fazer essa avaliação de forma mais profunda. E por último, o comportamento em relação ao rastreio. O que é o rastreio? São os benchmarks. A gente sempre compara nosso portfólio com o Ibov, com o CDI, com ações americanas, com ações mundiais. Então aqui a gente já está fazendo essa comparação para você entender também, tá? Vamos olhar aqui como é que ela foi ao longo do tempo. Você vê que esse portfólio, ele perde em 1 ano, em 3 anos, em janela de 5 anos, a maior parte do tempo, mas ao longo do tempo ele vai tendo mais consistência do que os benchmarks sozinho, né? Esse é um movimento comum, e aí ele vai conseguir ganhando aí desses benchmarks a longo prazo, né? E aqui todos os retornos que ocorreram aí ao longo do tempo, tá? O próximo é o multiperíodo, e aqui não estou analisando só uma janela, mas uma série de janelas, né, em períodos. Eu gosto muito desse gráfico, tanto que eu coloquei lá, né, no exterior do ETF1 para que as pessoas pudessem avaliar, porque ele é extremamente importante, né? Ele marca ao longo do tempo para uma janela de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai até 20 anos aqui. Como é que é os percentis, né, as probabilidades de retorno desse portfólio. Então, por exemplo, você pega aqui esse portfólio no ano 10, os piores casos, aí, os 5 piores casos, eles trazem um retorno real de 5% em reais, em janelas de 10 anos. Então é um portfólio muito interessante, muito bom aí, tá? E a mesma coisa aqui, né? Essa tabela de retornos históricos também, essas probabilidades, mas agora olhando janelas diferentes, né? Janelas de 10 anos, no caso. Não, minto. Janelas gerais, né? De 1 a 15 anos.
E aqui um outro gráfico que eu acho super importante é o heatmap. Né? Aqui ele está pegando qual é a visão do investidor se ele começasse a investir em 2007, 2008, 2009 e nos próximos 15 anos. Você vê que o investidor que começou nesse portfólio em 2007, ele passaria 5 anos com CAGR negativo. Já um investidor que começasse em 2012 estaria felizão, porque lá no quinto ano ele estaria com 11% de CAGR. Tá? Isso real, juros real, para você ver que é um portfólio que, dependendo do período, ele traz retornos completamente diferentes. Então, pô, será que eu quero um portfólio que esse portfólio é mais volátil e por isso que tem essa diferença? Será que eu talvez deveria arrumar um portfólio que fosse mais constante para eu ter essa diferença menor? Então, é uma série de questões que você tem que avaliar e esse heatmap ajuda nisso, tá? E aí a gente tem por CAGR, tem por patrimônio real, tem por patrimônio nominal e um exemplo, tá? O patrimônio real, eu trago aqui embaixo também qual foi o seu patrimônio, né? Qual foi o pior período desse portfólio? Foram de 4 anos, a gente consegue ver aqui também qual foram as quedas dele e a quantidade, né, de quedas maiores de 2 anos que a gente consegue perceber aqui, tá? E aqui eu deixei um exemplo do Total Stock Market para a gente ter um benchmark, né, um parâmetro. A gente vai ver que é um mais volátil, porque nós estamos falando de ações globais, ações necessariamente é volátil, e aqui a gente tem uma queda de 13 anos. Então, poxa, e uma quantidade bem maior de quedas, né, com mais de 2 anos. Então, a gente tem um portfólio muito mais volátil que pode passar, por exemplo, ó, a gente tem 8, 9 sequências aqui no 4 ano em que ele está negativo. Então, pô, o investidor vai ter que aguentar e suportar isso para ter esse retorno desse portfólio um pouco mais volátil, mas teoricamente ter um retorno maior futuro. Então a gente faz esse tipo de análise aqui no heatmap e é bem interessante para isso, tá? E por último, a seção prospectiva. Ora, para a gente não ficar só dependente do que aconteceu, a gente usa um método estatístico chamado Monte Carlo, em que eu pego os históricos passados, embaralho eles em 10 mil portfólios diferentes e faço várias simulações. E aí a gente tem um range muito maior, porque não necessariamente aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Então a gente pega várias, 10 mil possibilidades diferentes desse portfólio ao longo do período, né? A gente tem de 1 até 50 anos aqui, para ver o que aconteceu com esse portfólio aí. E também no quadro ao lado, a gente consegue ver, por exemplo, pô, se eu tenho uma necessidade de um retorno nominal maior de 10% e eu vou segurar esse portfólio por 20 anos, qual a probabilidade dele ter esse retorno maior que 10%? Para esse portfólio aqui é de 87%, uma probabilidade boa. Então, pô, fico mais seguro, já usei um método estatístico, eu simulei 10 mil portfólios, eu não olhei um período só, então o prospectivo serve para isso, tá? E aqui a probabilidade dele ter quedas maiores ou iguais a 1%, risco de 14%, quedas maiores do que 3% e 11%, isso vai diminuindo, né? Para você entender também qual o estômago que você vai ter que ter. Então, esse é a funcionalidade de Asset Allocation, extremamente importante, porque às vezes você vai pegar eu gostei do ETF X, ETF Y, ETF Z, montei uma carteira, tá, mas e como essa carteira se comporta de forma geral? Aqui você vai entender isso de forma muito mais profunda do que você consegue ver no ETF1 aí, em qualquer outro sistema público, né? Nós estamos falando aqui de uma ferramenta de Asset Allocation profissional, tá? A segunda sessão, então, agora nós vamos para a implementação, tá? E aqui é a mesma coisa da exploração do Asset Allocation, só que lá, como eu disse, foi mais didático para você mexer com classe de ativo. Eu recomendo você começar por lá. Mas aqui as classes de ativo também estão, né? As principais classes de ativo. CDI está aqui, estão todas aqui. Só que aqui você também consegue adicionar índice. E aí eu vou adicionar, não sei, vou adicionar um índice da Teva aqui qualquer. Vamos pegar aqui o ITBR-PCA da Teva e você também consegue adicionar produto. Vamos pegar o VTI aqui, que é ações americanas aqui, um ETF, tá? Você consegue adicioná-las todas juntas. Lembrando que, como no ETF1 você tem aqui como complementar com o índice, aplicando uma taxa do ETF para você ampliar esse horizonte, tá? Aqui a gente tem como fazer ativos sintéticos, então pode ser o CDI ou pode ser o CDI com desconto se você quiser simular o imposto ou quiser simular uma taxa de administração qualquer de um ETF aí, ou você pode botar um acréscimo. Você está, por exemplo, querendo simular uma renda, uma renda fixa privada, né, que vai ter sei lá, CDI mais 3%, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você consegue fazer esse tipo de simulação aqui e botar para rodar a exploração do mesmo jeito, com as regras do mesmo jeito e ter o mesmo tipo de análise. Só que essa análise aqui é uma análise mais ampla. Você mistura produto com índice, com classe de ativo, fica tudo no mesmo lugar. Uma coisa boa que você pode usar isso aqui, pô, eu tenho
3 ETFs que fazem a mesma coisa, ou tem ligeiras diferentes do índice. Qual se encaixa melhor aos ativos que eu já tenho? Aqui é um bom lugar para você testar isso, tá? A outra seção é a seção de portfólio dentro da implementação, né? E aqui eu estou salvando, eu salvei esse portfólio aqui de classe de ativo e eu vou implementar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Small Cap Value XUS, se eu não me engano é o VSS, isso aqui. Eu vou implementar esse ETF aqui e você vai implementando as classes de ativos. A ideia é que você não perca de visão isso. Você tem a sua carteira ações, renda fixa, imóveis, commodities alternativos, e aí você tem os índices que implementam essas classes de ativos e você tem os produtos que implementam esses índices. Já tem um salvo aqui, né? Aqui no carregar, e aí eu consigo ver aqui o que já está salvo e consigo processar os dados dos produtos. E essa parte aqui é a mesma parte lá do ETF1, tá? Você tem uma consolidação desses produtos e como eles estão implementados, qual é realmente o ativo que você tem mais na carteira, e por aí vai, tá? Ponto importante, você pode salvar essas implementações, né? É só clicar aqui em salvar. E, voltando um pouquinho lá no Asset Allocation, quando a otimização, comportamento, todas elas, você tem como salvar o portfólio, tá? Basta clicar aqui em salvar portfólio. Aí você escreve o nome e salva o portfólio. Tá? E aí ele fica salvo aqui quando você quiser carregar. E aí você tem as classes, tá? Você pode também montar um portfólio que tem classe e produto, tá? Mas estou separando aqui só para ficar mais claro. Você tem a classe, tá? Em que você coloca a classe aqui. E aí você tem as várias implementações que você pode ter para essa classe de ativo. Então, pô, eu montei um portfólio lá que é conservador, com a classe de ativo tal, mas eu quero botar um outro ETF, não aquele ETF. Então eu tenho 2 portfólios com implementações diferentes. A ideia é mais ou menos nesse sentido, tá? E aí você carrega eles e utiliza ele de forma normal. Próxima funcionalidade, comparativo. E aqui eu vou comparar portfólios, com produtos, com o que quer que seja. Eu vou analisar 2 portfólios diferentes aqui só para mostrar para vocês. E aí a gente tem aqui, cada uma você pode aplicar taxa. Se for produto, você pode complementar com índice. Você tem toda essa flexibilidade, pode adicionar quantos portfólios você quiser aqui para analisar. E aí você processa, tá? Bem parecido aqui com o ETF1, tirando esse placar. Eu fiz um placar para a gente fazer uma análise mais profunda sobre o ETF. Então, o portfólio. Então a gente tem aqui quem teve o melhor CAGR real, quem teve a melhor consistência de retorno em período de 10 anos, volatilidade, índice UCIR, Max Drawdown, e eu vou pontuando e eu digo qual dos portfólios é melhor, tá? Você consegue ter essa ideia desse placar aqui. E aqui mais algumas informações interessantes para você avaliar. Próximo é o aportes, e no aportes talvez seja o início de tudo, né? E nesse específico de retorno necessário, a grande pergunta aqui é, ora, eu tenho um plano, eu quero tanto de renda aqui para aposentadoria, tá? Eu quero um tanto de renda mensal, eu quero uma retirada tal, eu tenho tanto de dinheiro, eu vou aportar tanto. Quanto de retorno eu preciso? Isso é um pré-portfólio, porque primeiro você vai determinar quanto de retorno você precisa e depois você determina qual portfólio que vai trazer esse retorno para você. Então eu vou simular um aqui só para você entender. Vamos supor que eu quero ter um patrimônio inicial de 9 milhões, eu quero uma renda de 100 mil reais por mês, tá? A valor presente, né? Ele vai ajustar isso para o futuro. A taxa de retirada de 4%, aquela regra de bolso de 4%. Inflação eu já deixo aqui de 5,8%, porque aqui no Brasil nos últimos 30 anos essa é a inflação média, né, dos anos. Eu vou investir durante 30 anos, o período de aporte vai ser mensal, com valor de aporte de, vamos lá, 10 mil reais, e com ajuste de aporte ajustando a inflação. Todo ano eu vou ajustar esse aporte em relação à inflação, para o meu poder de aporte, né, não diminuir com a inflação. E aí eu calculo o retorno. Eu vou precisar do retorno nominal de 9,33 e uma taxa real de 3,33. Tá? Então você consegue avaliar que o portfólio que você precisa construir, ele precisa de 9,33% de retorno nominal. Ok? E aqui você tem um gráfico, né, dizendo assim, poxa, se eu aumentar minha renda mensal, quanto tempo eu preciso? Né? Ou se eu diminuir o valor de aporte ou aumentar o valor de aporte, como é que isso interfere? Se eu tiver mais dinheiro investido logo no início, né? Quanto que isso interfere no tempo, no valor. Então a gente tem esses gráficos para te ajudar a fazer os ajustes aí desse retorno necessário, tá? O segundo foi o que me pediram, o sucesso de aposentadoria. Esse é o mais padrão, ou seja, eu já tenho um retorno esperado, eu já sei mais ou menos quanto o portfólio que eu tenho vai dar, e eu faço o mesmo cálculo. E aqui a ideia é, qual que é, eu vou ter sucesso? Nesse caso aqui deu falha,
porque eu precisaria de uma taxa necessária de 16,53, eu estou falando que meu portfólio vai trazer 10, mas o mais importante é a parte de baixo aqui. Eu vou mexer nessas alavancas, renda desejada, aporte anual, horizonte e retorno esperado, para que eu consiga pegar essa reta verde e junte ela com a minha meta lá de cima. Então eu vou botar um retorno esperado alto, ó. Eu vou subindo, eu vou aumentar o meu horizonte, eu subo mais um pouquinho, eu vou diminuir minha renda desejada, estou chegando mais perto, eu vou aumentar o meu aporte anual e aí eu chego ou eu posso até ultrapassar. Então a ideia é você trabalhar esses dados aqui para você conseguir montar um plano eficiente aí com os dados que você precisa e o retorno e os valores que você precisa para alcançar seus objetivos de aposentadoria, tá? E aqui é um time weight versus money weight. O que é isso? Time weight é o que a gente utiliza em todos as ferramentas aí de análise, tá? A gente considera sempre que o aporte está sendo feito no início. Só que não é assim que sempre que funciona, né? Na maioria dos casos você vai aportando. Então esse é o money weight. O time weight você considera que é um só. E aí é mais para você avaliar, pô, se eu pegar esse portfólio e eu fizer, considerar do jeito que está sendo feito, né? O time weight é um retorno. E se for money weight, eu vou adicionando um aporte, qual vai ser o retorno? E você consegue fazer isso. Vou botar um valor qualquer aqui, botar o período de aporte mensal, o valor do aporte eu vou botar, não sei, vou botar 1.000 aqui por mês, 5,8, 5,8, tanto ajuste quanto a inflação, vamos deixar em reais aqui, e aí ó, eu tenho aqui, muito próximo nesse caso, tá, aqui o time weight, ou seja, se eu estiver considerando normal, como a gente considera inclusive aqui no One Pro, como o aporte se fosse colocado logo no início, eu teria 14% de retorno. Como eu estou colocando ao mês, a gente vai ter 14,06. Isso faz sentido, né? Porque quando o dinheiro está lá no começo, ele está rendendo desde o começo, e o dinheiro que você vai colocando é um fluxo de caixa que vai acontecendo ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma análise para você entender. E também observando aqui que o money weight ele vai diminuir um pouco a volatilidade, porque você ajuda todo mês o portfólio se tiver uma queda muito grande. Então isso faz todo sentido, tá? Então é mais uma análise aí para você verificar. Essa sessão de análise do One Pro é justamente para você fazer análises pontuais mesmo, tá? Esse que é o objetivo. E por último, o Goal Based Investing, o GBI. Qual que é a ideia aqui? É você analisar o sucesso do portfólio, ou seja, dado um portfólio, dado o valor inicial, o valor que você vai aportar, o horizonte, a inflação, esse portfólio vai alcançar o meu objetivo? É isso que essa sessão tenta avaliar. Então eu vou fazer um teste aqui. Ó, vou querer um objetivo de 500 mil no valor presente, ele vai ajustar lá. Eu tenho um capital inicial de 100 mil, período anual, eu vou dar 12 mil reais por ano, tá? Um período de 15 anos que eu vou fazer essa acumulação e eu vou clicar em processar os dados aqui. E a gente consegue ver que por Monte Carlo, ou seja, eu fiz uma análise estatística, tá? De Monte Carlo, peguei 10 mil portfólios porque ela é mais confiável e fiz uma análise, a taxa de sucesso desse portfólio é de 77,4%. É uma taxa boa, tá? De 10 mil simulações, 77,4% dos portfólios alcançaram o meu objetivo aqui no final, tá? E aí você tem uma série de análises para fazer. O valor futuro de 500 mil para daqui a 15 anos vai para 1 milhão por causa da inflação, a gente já sabe disso. Quantidade de sucesso e de fracasso dos portfólios, e a gente tem um histórico, e aí a gente vê a diferença, né? No histórico, olhando só para o passado, a gente tem 5 janelas só para avaliar, todas passaram, todas deram certo. E é por isso que a gente fala do Monte Carlo, que a gente tem uma análise maior, né? São mais portfólios, situações que ainda não aconteceram, então a gente consegue ter mais certeza ali daquela taxa de sucesso. Então a taxa de sucesso de 77,4 está uma boa taxa, mas é isso que pode acontecer, e pode acontecer que você não tenha sucesso. Novamente, tudo é probabilidade, né? Então essa análise é super importante, tá? Então, muito bom você fazer isso aqui, define seu objetivo, define o portfólio, vê se ele vai atender, se não atender, aí diminui o aporte, aumenta o aporte, troca ativo, assume mais risco, vai depender do que você vai fazer, tá? Então, esse aqui foi o modo de análise, eu espero que vocês gostem e, por favor, deixem seus feedbacks, estamos aqui para recebê-los e fazer os melhoramentos aí o máximo possível. Valeu? Obrigado.